Meu grupo ficou com o tema talento, contratar é a coisa mais importante que você faz, e eu vou dar início à nossa apresentação. Junto com o tema, o que ele traz para nós é que em um processo de contratação feito por profissionais do mesmo nível, a ênfase está nas pessoas, não na organização. Os criativos inteligentes, eles importam mais do que o cargo. A empresa ela é mais importante que o gestor. A contratação dele nos mostra que depende sim do seu currículo para ser avaliado e chamado para a entrevista, mas depende mais de você para conseguir a vaga. O negócio é impressionar, ser diferente, ousado, porque o que todo mundo vai lá e faz de igual não é muito atrativo e nem chama a atenção deles. Então, para um gestor, a resposta correta para a questão qual é a coisa mais importante que você faz no trabalho é contratar. Não importa se a pessoa ela ocupa um cargo de engenheiro de software início da carreira, né, se ela ocuparia, ou de um executivo sênior. Os Googlers, eles deram prioridade e investiram tempo e energia para garantir a contratação dos melhores funcionários possíveis. O ditado deles diz sempre para contratar pessoas mais inteligentes que você. Dizem para contratar pelo conhecimento que possui, mas pelas coisas que ainda não sabem. A inteligência ela é o melhor indicador da capacidade de alguém para lidar com as mudanças. Henry Ford ele declara que qualquer um que pare de aprender está velho, seja aos 20 ou aos 80 anos. Qualquer um que continue aprendendo, ele permanece jovem. O melhor da vida é manter a mente jovem. Os candidatos ideais são o que preferem as montanhas russas, o que continue aprendendo. Esses animais capazes de aprender têm a inteligência para lidar com as grandes mudanças e personalidade para amá-las. Assim que contratam pessoas capazes de aprender, continuam aprendendo a eles. Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Vinícius, estou aqui para ajudar meus amigos na questão do nosso trabalho aí que foi designada a nós. Então, minha parte aqui que eu fiz uma pequena ajuda aí com meus amigos para a gente poder estar explicando para vocês sobre o contexto por nós estudado. Eu separei alguns tópicos aqui, são poucos, né? Mas o livro só é repleto, recheado de informações, de orientações que podem nos ajudar nesse futuro próximo nosso. Então, um negócio que me chamou muita observação foi em questão dos 4 elos, que um entrevistado tem que fazer para poder demonstrar autoconfiança, para poder passar aquela energia para o entrevistador. No caso, os 4 elos, que mais ou menos que eu consegui entender, fala muito mais sobre a perspecção, questão da entrevista, a contratação e após, claro, a remuneração. É algo que me chamou bastante atenção. E outra coisa que eu também queria compartilhar com vocês aqui a respeito desse processo é diversos assuntos relacionados ao dia a dia. Por exemplo, como que eu posso explicar? Mais ou menos assim, ó. Antigamente, pelo que eu entendi no livro, tinha um certo preconceito de contratar pessoas recém-formadas. Era difícil a gente dar uma primeira oportunidade. Pois bem, como todos nós sabemos, ninguém se qualifica sem uma primeira oportunidade. E com o tempo, esse elo foi meio que quebrado, com a abertura de diafragmas em questão de contratar recém-formados que vêm de grandes faculdades, enfim, pessoas que eram conhecidas como os crânios. As pessoas que realmente, quando entravam numa empresa, fazia total diferença. Então, eu queria falar isso para vocês, que esse processo para mim foi bastante interessante. Também o processo de Lex, né? Que era, por exemplo, quando você fazer uma entrevista com uma pessoa, para você contratar ela, a pessoa tem que ter um bom diálogo. É aquele tipo de pessoa que você queira ficar com ela presa no aeroporto e conversar com ela sem ter que ficar tocando em computadores, checando e-mails, enfim, aquela pessoa que tem um bom papo, te passa uma boa energia. Tá bom, galera? Essa aí foi minha parte aí. Espero que vocês tenham entendido e tamo junto. Bom, as entrevistas do Google duram cerca de 30 minutos. Eles preferem investir menos tempo nas entrevistas porque eles não veem necessidade de que ela dure 1 hora, por exemplo. E se eles gostarem do candidato, eles arrumam mais algum tempo ou marcam mais alguma entrevista para que ele possa fazer.
E com menos tempo, as perguntas são mais precisas e objetivas, né? O objetivo do entrevistador da entrevista é formar uma opinião sobre o candidato, um sim ou um não. E no Google é dado uma nota de 1 a 4 para o entrevistado, sendo que 3 é uma média, que significa que não foi tomada uma decisão certa sobre a pessoa, uma certeza se ele é o perfeito para estar na vaga ou não. E 4 é a nota alta, que é a certeza de que a pessoa merece estar na vaga, preencher a vaga. As avaliações dos candidatos são divididas em 4 categorias, sendo elas liderança, conhecimento relacionado ao cargo, capacidade cognitiva e googleza, que é para descobrir o que a pessoa tem de único, de singular para estar ali. Para o Google, um erro das empresas é deixar o diretor de recursos humanos tomar decisões sobre a contratação, porque ele vai ser diretor do novo funcionário só por um curto período de tempo. E por isso que lá eles fazem o processo através de um comitê, né? E para atuar nesse comitê, você precisa ser motivado pelo que é melhor para a empresa. O comitê tem de 4 a 5 pessoas, que é o suficiente para permitir um bom número de pontos de vista. Foi criado um projeto que otimizasse as contratações, baseando-as em qualidade e controle. E eles dão a informação se o candidato conseguiu ou não a vaga imediatamente, né, o mais rápido possível, porque, segundo eles, é injusto encher a pessoa de entrevistas e ainda demorar para tomar uma decisão. Só que eles têm uma regra de ouro, que não pode ter pressa para preencher a vaga, porque entre rapidez e qualidade, eles optam pela qualidade, né? Oi, eu vou falar sobre contratação, comitê de contratação e criativo e inteligente. Contratação, a maioria de nós já conhecemos e já ouvimos muito falar dessa palavra. É quando se contrata certa pessoa para aquele determinado serviço. No livro fala muito de contratar pessoas certas, que sonhem alto e capacitadas para aquele determinado serviço. Que mesmo se ela fracasse naquele serviço, ela vai sair com o aprendizado dele. Isso ele dá ênfase muito nisso, principalmente no aprendizado que a pessoa carregará daquele determinado serviço que ela fez. O comitê de contratação é usado geralmente para analisar se aquela pessoa é apta para aquele determinado serviço. Ela não olha só a pessoa em si, ela olha se ela está preparada para certa organização. O livro fala que o comitê de contratação foi feito no mesmo nível da pessoa e do contratado. Ela dá ênfase principalmente na pessoa, não na organização daquele serviço. Então ela mostra para as pessoas do comitê se a pessoa é a certa para aquele determinado serviço. O criativo inteligente, ele é usado para quê e por quê? Ele é usado para não deixar as pessoas cômodas. Eles sempre querem dar um ênfase nas pessoas. Eles não querem deixar as pessoas paradas naquele mesmo lugar. Eles querem que elas sejam sensacionais no serviço delas e que elas sempre tenham uma criatividade a mais. Uma coisa que eu li no livro e que chamou muita atenção e que eu realmente vou levar para o meu serviço foi essa frase aqui, ó. A melhor maneira de segurar os criativos inteligentes não é deixá-los ficarem acomodados. É sempre encontrar maneiras de tornar seu trabalho mais interessante. É você não deixar seu trabalho ficar repetitivo, porque às vezes o trabalho da gente é repetitivo, porque todo dia a gente faz a mesma coisa. E a cada dia que a gente vai deixando o trabalho da gente mais interessante,
a gente não fica exausto, porque cada dia a gente vai estar fazendo uma coisa nova.